Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left the seeds while I was sleeping, and the vision... Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula de física, mais especificamente sobre termometria. Caiu na Universidade Federal de Pernambuco, mas antes de resolver essa questão, que é um pouquinho complicada, principalmente para quem não está acostumado a ir trabalhar ou ainda não está habituado a trabalhar com expansão de líquido. Mas antes de resolver essa questão, eu gostaria de convidar aí, principalmente a quem está chegando agora pela primeira vez, que ao final do vídeo, ou mesmo agora, deixe feita a sua inscrição, caso você goste, claro, e deixe seu like também, que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, ok? Uma caixa cúbica metálica de 10 litros está completamente cheia de óleo quando a temperatura do conjunto é de 20 graus Celsius. Elevando-se a temperatura até 30 graus Celsius, um volume igual a 80 cm3 de óleo transborda. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo é igual a 0,90 vezes 10 a menos 3 sobre graus Celsius, qual é o volume do coeficiente de dilatação linear do metal em unidades de 10 elevado a menos 6 por graus Celsius? Bom, pessoal, para a gente fazer essa questão aqui, eu sempre recomendo que faça um desenho esquemático para facilitar a sua visualização e também o entendimento. Então vamos lá. Bem, aqui estão as figuras e coloquei aqui em duas situações. Uma, onde essa caixa está a 20 graus Celsius, seria o estágio inicial, e depois de sofrer um aumento de temperatura, e houve, lógico, um aumento no volume de ambos os elementos, tanto do líquido, que é o óleo, tanto da caixa metálica aqui. Bom, vamos analisar direitinho. Olha só, o que está acontecendo? Num primeiro momento, a 20 graus Celsius, o óleo está exatamente aqui, ó, ocupando todo o volume do cubo. Quando esse conjunto foi aquecido para 30 graus Celsius, o que aconteceu? Desse óleo que estava aqui, derramou lá uma quantidade que ele falou de 80 cm3. Cuidado agora com essa informação, porque a princípio todo mundo vai falar, então quer dizer que o óleo dilatou 80 cm3? Claro que não. Por quê? 80 cm3 foi a parte que derramou. Agora, você concorda que quando você tem um aumento de temperatura aqui, ó, essa caixa aqui original, ela sofreu um aumento também, então aumentou o seu volume interno. Então quer dizer, daquele óleo que derramou, parte do óleo que dilatou ficou retida dentro da caixa. Então eu tenho que considerar que é 80 mais o aumento dessa dilatação da caixa metálica. Entenderam? Então, esse é o erro que muita gente comete aí normalmente. Bom, vamos lá. Agora, então, vamos montar uma linha de raciocínio. Qual é a pergunta? A pergunta é, qual é o coeficiente de dilatação linear? Bom, o que é o coeficiente de dilatação linear? Gente, coeficiente de dilatação linear é simbolizado pela letra alfa e ele corresponde a quê? Ao coeficiente que, quanto maior o volume de alfa, maior é a facilidade dela dilatar. Ou seja, quanto maior o alfa, maior é a facilidade de dilatação linear. Então, esse daqui, o alfa, a gente só usa para material que vai sofrer uma dilatação linear. Essa dilatação tanto pode ser para mais ou para menos, ela pode encolher também, entendeu? Então, quando você tem uma peça linear qualquer, se você aumentar a temperatura, ela vai dilatar. Se ela diminuir a temperatura, vai contrair, vai retrair. Beleza? Entenderam? Bom, isso para linear.
eu tenho outro coeficiente também chamado por beta. Esse coeficiente aqui já é superficial. Bom, o que quer dizer isso? Isso aqui corresponde ao seguinte, gente. O coeficiente superficial beta, ela é utilizada para expansão de área. Por exemplo, se tem uma chapa metálica, você vai aquecer essa chapa, ela vai dilatar superficialmente em área. Então a gente vai usar o coeficiente de dilatação superficial com o símbolo de beta, ok? E por fim eu tenho o coeficiente de dilatação volumétrica, que eu utilizo essa letra grega gama, que é volumétrico. Bom, e quando é que eu vou utilizar esses coeficientes? É assim, ó. Coeficiente linear, para eu utilizar, eu faço delta. Normalmente eu uso L, tá? Delta L é igual a L0, já vou explicar o que é isso, vezes alfa, vezes delta T. Tem gente que usa θ, que tanto faz, tá, gente? Essa nomenclatura. O que vem a ser delta L? É a diferença, então eu tenho aqui, ó, vou fazer um desenho aqui rápido. Eu tenho uma situação assim e uma situação um pouco maior. Isso aqui seria o L0, isso aqui seria o L final, porque sofreu um aumento de temperatura, tá? Então, o L0 é o comprimento original da peça. O alfa é o coeficiente desse material. Cada material tem um coeficiente distinto, tá? Claro, pode haver coincidência de alguns materiais, mas normalmente a gente utiliza como alfa, com a característica de cada material. O L é o comprimento final depois que ela sofreu esse aumento. Então, o ΔL será sempre o comprimento final menos o comprimento inicial. ΔT, o que é ΔT? ΔT é a diferença de temperatura. Então, ΔT será sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, essas formas variam de acordo. Se for superficial, você vai utilizar o ΔA, vou chamar de área, igual a A0, área inicial, vezes beta, vezes ΔT. O raciocínio é o mesmo, tá? O A0 é a área inicial da chapa e o A é a área final. Como a gente não vai utilizar agora, não vou entrar em detalhe. E o ΔV, que é o volume. ΔV, volume, é igual a volume inicial, V0, vezes gama, vezes ΔT. Então, essas três formulinhas você vai utilizar sempre quando tiver algum exercício sobre dilatação. No nosso caso, nós vamos ter que utilizar o ΔV, que é de volume. Ah, professor, mas a pergunta, ele quer saber o alfa, que é dilatação linear. Bom, é porque existe uma relação que é o seguinte, gente, ó. O alfa é a unidade padrão de comprimento, tá? Coeficiente linear. Então, o beta é sempre o dobro de alfa. O gama será sempre o triplo de alfa. É muito importante você guardar essas duas relações aqui, tá? O que quer dizer isso aí? Significa o seguinte, ó. Esse cubo aqui é feito com um determinado material, correto? Se eu pegasse esse mesmo material, fizesse uma linha, tá? Como se fosse uma linha de trem, com esse material, aí eu utilizaria esse alfa dele. Aí eu utilizaria essa relação aqui. Inclusive, como eu quero saber o alfa, já vou deixar indicado aqui que o alfa não é a mesma coisa que o gama dividido por 3. Basta passar o 3 para o outro lado aqui, não é isso? Ah, poderia usar o alfa também não é beta sobre 2 também, mas como a gente não vai usar superficial, vamos nos concentrar apenas aqui no volume. Beleza, agora sim, gente. Para começar, gente, eu tenho que trabalhar com duas possibilidades. Eu tenho que fazer o cálculo do volume do ΔV, da diferença de volume do líquido, do óleo, e também do cubo, do material do cubo. Porque ambos os materiais dilataram. Então, por isso que eu falei no começo, esse 80 aqui não corresponde à verdade, não corresponde exatamente à expansão do líquido. É o 80 mais o vazio que criou-se quando esse cubo dilatou, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, vamos ver quanto foi a dilatação real do óleo. A gente sabe que 80 foi o que derramou, mas e o tanto que ficou aqui retido? Então vamos fazer aqui, ó, ΔV
V do óleo, vou colocar aqui, é igual ao volume inicial do óleo vezes o gama vezes o delta de temperatura. Eu tenho tudo? Não tenho. Eu tenho aqui, ó, o delta V0 real, cuidado, não coloque 80 aqui, tá? Porque 80 não é o real. É igual, qual é o volume inicial desse óleo? O volume inicial não é exatamente o volume desse cubo aqui, porque ele estava completamente cheio. Então, o volume do cubo inicial é o mesmo do volume do líquido, 10 litros. Só que, observe que aqui, ó, 80 centímetros cúbicos derramou. Então, eu tenho que transformar o litro em centímetro cúbico. E como é que eu transformo? Muito fácil. Uma coisa que você tem que saber é que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Então, 10 litros será igual a 10.000 centímetros cúbicos. Mas para eu não ficar criando tanto zero assim, gente, você pode deixar na potência de 10. Como é que eu faço? Simples, ó. Você escreve o 10, conta quanto zero tem? 1, 2, 3, 4, elevado a 4 centímetros cúbicos. Pronto. Então, eu já tenho aqui, então, o valor inicial do volume inicial do óleo. Aqui, ó, 10 a quarta. O gama do óleo, eu tenho aqui, ó, coeficiente de dilatação volumétrica do óleo. Esse é o tal do gama, tá? Gama. Então, é 0,90 vezes 10 a menos 3, vezes quem? ΔT. Qual foi a diferença de temperatura? Não foi de 20 para 30? Ou seja, ΔT é o final menos inicial. Isso vai dar 10. Pronto. Agora vamos dar uma trabalhada legal aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. O 10 multiplicado por 0,9, não precisa fazer conta. Quando você multiplica o múltiplo de 10 por um número decimal, só contar o zero. Eu tenho um zero, então ele caminha uma casa para a direita. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,90 vezes 10, vai dar 9. Então vai ficar 9. Então, ó, já usei esse e esse. Agora, 10 a quarta vezes 10 a menos 3, todo mundo sabe. Quando você tem a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 4 menos 3 vai dar 1, mas não precisa escrever. Então, ΔV é 90 centímetro cúbico. Olha que legal. Então, o óleo, na verdade, expandiu 90 centímetros cúbicos. Ah, professor, mas aqui, e esse 80? É porque derramou 80, então quanto que ficou lá dentro? Ficou 10 centímetros cúbicos lá de óleo lá dentro. Ah, então quer dizer que a caixa aumentou 10 centímetros cúbicos? Sim, exatamente, a caixa aumentou 10 centímetros cúbicos. Então, como o óleo expandiu 90, ele segurou os 10 e o 80 caiu fora, derramou. Entenderam? É muito importante você ter essa consciência aí, tá? Bom, então agora eu sei que a dilatação do metal, né, dessa caixa metálica, ΔV do metal M, é igual a 90, que é total, menos 80 que derramou. Vai dar 10 centímetros cúbicos. Olha que importante que é agora. Ó. Entenderam até aqui? Bom, então, como a pergunta eu quero saber o alfa, o coeficiente linear do material, agora eu vou ter que trabalhar então com o volume do material, o volume da caixa. Então vamos escrever aqui a formulinha. ΔV do metal é igual ao volume inicial do metal multiplicado pelo gama, cuidado, muita gente já escreve alfa aqui, não, é gama, que é volumétrico, vezes a diferença de temperatura. Mas a diferença de temperatura, todo mundo sabe, foi de 20 para 30, então eu já vou escrever 10 aqui. Bom, o delta volume aqui, a diferença de volume, a gente já sabe, calculou agora 10, então vou escrever 10. Volume do metal, volume inicial, claro, é o mesmo do líquido, então foi de 10 litros, que é 10 a quarta centímetro cúbico, vezes o gama, vezes o delta. Bom, pessoal, olha só, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso passar esse 10 aqui para o outro lado, você percebe que se o 10 está multiplicando, vem para cá dividindo, ora, 10 dividido por 10 vai dar 1. Então eu já vou simplificar aqui, ó, esses dois aqui vai ficar 1 igual a 10 a quarta gama, certo até aqui? Agora eu vou isolar, eu vou deixar o gama sozinho, eu vou copiar aqui
primeiro essa expressão, 10 à quarta vezes gama é igual a 1. Tá? É só invertir aqui a posição para facilitar. Logo, eu quero saber o gama. Ah, professor, mas é o alfa que você quer saber. Claro, mas lembra que eu falei, o alfa é gama sobre 3. Então, se eu descobrir o valor de gama, eu descubro o valor de alfa. Então, é 1 sobre 10 à quarta. Agora, se eu quiser trabalhar sem fração aqui, ó, basta eu passar o 10 à quarta para cima. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que o gama, se eu passar esse 10 à quarta para o numerador, eu posso, desde que eu troque o sinal do expoente. Fica 10 a menos 4 sobre grau Celsius, né? Por que sobre? Porque esse expoente negativo significa que eu posso mudar ele para baixo, para o denominador, tá? Bom, agora já estamos chegando no final. Olha só. Como eu sei, como eu estou procurando o alfa do metal, lógico, tudo isso aqui é o gama do metal, tá? O alfa do metal, eu já sei que é gama do metal dividido por 3, ou seja, o gama do metal é 10 a menos 4 sobre 3. Bom, pessoal, vocês sabem que tanto faz aqui escrever 1 ou não faz diferença nenhuma. Mas só para você não se atrapalhar, eu vou escrever 1 aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 10 a menos 4, né, gente? O 1 na multiplicação é um elemento neutro, então eu posso escrever 1/3 vezes 10 a menos 4. Mas 1/3, se você fizer essa continha, vai dar 0,3333, o infinito, não é isso? Isso aqui vai repetir, é uma dízima periódica, vai repetir infinitamente. Vezes 10 a menos 4. Só que ele pediu, olha só a pergunta, em unidade de 10 a menos 6. Então, essa potência aqui, ó, tem que ser 10 a menos 6. Então, olha só o truquezinho aqui, ó. Como é que eu transformo essa potência 10 a menos 4 em 10 a menos 6? Bom, você pode fazer assim, ó. O alfa do metal é 0, eu vou escrever só 0,33, subentende lá que ele vai continuar, tá? 10 a menos 4. Agora, é o seguinte, gente. Se eu fosse transformar em 10 a menos 6, o que eu preciso acrescentar para ele virar menos 6? Você concorda que são a mesma base? Se eu fizer 10 a menos 2, eu não conservo a base e somo os dois expoentes? Menos 4 menos 2 vai dar menos 6? Tá, vai dar. Só que eu não posso fazer isso daqui só, porque matemática não é fazer magia aqui. Então, é o seguinte, ó. Do mesmo jeito que eu multipliquei por 10 a menos 2, eu vou dividir por 10 a menos 2, certo? Porque cortando vai dar 1, então eu não fiz nenhuma alteração aqui. Só que eu não vou cortar aqui. Eu vou juntar esses dois aqui, ó. Já está formando a cara aqui, ó. Alfa metálica vai ficar 0,33 vezes 10 a menos 6 sobre 10 a menos 2. Então, alfa do metal é igual a 0,33 vezes 10 a menos 6 sobre 10 a menos 2. Agora vem o truque final. Esse 10 a menos 2, se eu subir para o numerador, ele muda o expoente aqui, não fica positivo? Então vamos fazer isso. Ó. Então, o alfa metálico do metal aqui é 0,33 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 eu não posso mexer, porque já faz parte da exigência da questão, tá? Vezes 10 ao quadrado. Positivo, né? Por quê? Porque quando você muda de lugar, o expoente muda de sinal, tá? Estava no denominador, foi para o numerador, então 2 negativo ficou 2 positivo. Agora chegamos na parte final. Ó, esse 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, não é isso? Se eu multiplicar por 0,33, quanto que vai ficar? Então, meu alfa, o alfa desse metal, vai ficar 100 vezes 0,33, não precisa fazer conta. Qualquer número decimal multiplicado por um múltiplo de 10, basta caminhar com a vírgula para a direita, na multiplicação. Para a divisão, muda para a esquerda. Como eu estou multiplicando por 100, 100 tem 2 zeros, então a vírgula caminha 2 casas. Ora, estava aqui no 0,3, uma casa, 2 casas, então vai ficar 33
vezes 10 a menos 6 sobre graus Celsius. Essa é a resposta dessa questão. Ok, gente? Olha, é uma questão com bastante detalhe, né? Então, se você ficou na dúvida, não se acanhe. Escreve aí para mim que eu te ajudo a entender melhor, caso você não tenha entendido totalmente aqui, ok? E se você entendeu, achou que a aula foi válida, foi relevante, então não deixe de fazer sua inscrição, deixe também o seu like, que é mega importante para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho aqui, ok? E se você tem aí um amigo, uma amiga, um familiar que tem alguma dificuldade, tanto em física, mas principalmente na matemática, convide-os para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, com extrema paciência, para que você possa entender cada passagem detalhadamente. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um forte abraço para vocês, um bom ano letivo, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!